7 horas mais 40 minutos. Confira os destaques desta quinta-feira. E a Câmara de Jacareí acata o veto do prefeito e proíbe a receita médica particular na rede pública de saúde. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E a Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirma a 12ª morte causada por influenza na cidade em 2019. E o destaque esportivo é seu, Fábio Vieira. Flamengo atropela o Grêmio e está na final da Libertadores. E mais, o SAI aqui em Jacareí finaliza o trecho de drenagem e inicia nova etapa de obra no bairro do São João a partir desta quinta-feira. A gente vai destacar este assunto no nosso jornal daqui a pouquinho. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 41 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 24 de outubro de 2019, uma quinta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 97411-0125. Previsão do tempo. E para começar a quinta-feira, para destacar que nós teremos aí aberturas de sol e temperaturas em elevação em parte da nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Nesta quinta-feira o dia será com sol entre nuvens e a partir da tarde poderão ocorrer pancadas de chuva de forma isolada. As temperaturas máximas voltarão a ficar elevadas. Para amanhã, sexta-feira, a maior parte do dia deverá ser com predomínio de sol. Aí já dando o start para o final de semana, no sábado e no domingo também nós deveremos ter tempo bom. Estradas. Vamos atualizar informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha pela Rádio Mensagem nesta quinta-feira com tempo aberto, ensolarado, muito bom para o motorista também nas principais rodovias daqui da região, e é claro que com o tempo seco, o tempo bom, o motorista faz também um bom caminho, pelo menos aqui na região do Vale, neste momento o trânsito é livre na rodovia Presidente Dutra, o motorista só para próximo ao quilômetro 207, altura de Guarulhos, já na chegada à capital paulista, e também tem um trânsito positivo na rodovia Ayrton Senna Carvalho Pinto, né, na interligação rodovia Ayrton Senna Carvalho Pinto. A gente faz, claro, um giro aí das últimas 24 horas, dos acidentes que aconteceram aqui na nossa região. O destaque para um trator transportado por um caminhão que caiu na pista da rodovia Presidente Dutra após um acidente na manhã desta quarta-feira. Isso aconteceu no trecho de Pindamonhangaba e houve, inclusive, lentidão no trecho por conta do trator, né? Imagine só o susto, ele simplesmente despencou no meio da rodovia. Segundo a polícia, o acidente foi por volta de 7h30 da manhã, quando o caminhão bateu contra a mureta central e o trator que ele carregava tombou na Dutra. Felizmente, ninguém ficou ferido, os danos foram apenas materiais. Com a queda, o veículo interditou, claro, a faixa no sentido Rio de Janeiro. De acordo com a concessionária CCR Nova Dutra, houve aí 2 quilômetros de lentidão no trecho, que fica no quilômetro 82. Mercado financeiro. 7 horas mais 44 minutos. A Caixa Econômica Federal libera a partir de amanhã os saques de até R$500 do FGTS para não correntistas do banco, nascidos em fevereiro e março. Neste segundo lote e de não correntistas, 8 milhões de pessoas devem retirar o total de R$3 bilhões, segundo previsão do próprio banco. Os 7 lotes pagarão cerca de 25 bilhões para 62 milhões de trabalhadores. Esporte. 7 horas mais 44 minutos. Até a pé nós iríamos. Bom dia, Fábio Vieira. Oi, Doni. Bom dia.
a você ouvinte mensagem. Tá tudo bem? Você tá animado hoje, Doni? Eu sempre tô animado. Você parece que não tá muito não, né, Fábio? Olha, Doni, hoje a gente pode dizer assim, tá mais animado que torcedor do Flamengo. O que aconteceu, Fábio? Conta pra gente. Torcedor rubro-negro tá aí feliz da vida, Doni. Ontem, segunda partida das semifinais da Libertadores. Na terça-feira, o River Plate já havia confirmado a sua classificação, mesmo com a derrota para o Boca Juniors. E ontem, o Flamengo goleou o Grêmio, atropelou o Grêmio 5-0 no Maracanã. Um resultado absolutamente surpreendente, não pela vitória do Flamengo em si, né? Todos nós já acreditávamos que o Flamengo teria boas chances de passar. O Flamengo vive um grande momento, mas claro, o que surpreendeu foi o placar e foi a facilidade que o Flamengo encontrou, especialmente no segundo tempo, para construir essa goleada. Ô, Fábio, tem explicação para isso, Fábio? Olha, Doni, é difícil achar uma explicação. Depois do jogo, nem o Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho, na entrevista coletiva, bastante abatido, bastante desanimado no final do jogo, né? Ele mesmo reconheceu que nada deu certo para o Grêmio não jogou bem, e ele mesmo parabenizou o Flamengo e reconheceu aí a derrota do Grêmio, o Grêmio que ontem não foi bem. O futebol, Doni, ele é muito interessante. Ontem o primeiro tempo foi até equilibrado, né? Primeiro tempo nós não tivemos assim uma grande superioridade do Flamengo, não. Aliás, a primeira grande chance do jogo foi do Grêmio, né? O Grêmio com o Maicon, ainda quando o jogo estava 0-0, o meio-campo Maicon perdeu uma grande chance, o Diego fez a defesa, e o Flamengo chegou ao seu primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo, com o Bruno Henrique, após um chute do Gabriel. O goleiro Paulo Vitor deu rebote e o Bruno Henrique fez 1-0. No segundo tempo, né, o Grêmio, com a necessidade, né, de virar o placar, a necessidade de fazer 2 gols, o sistema de marcação do Grêmio, que é o ponto forte da equipe gaúcha, desmoronou, né, o time foi para cima de forma desordenada, e o Flamengo, do meio para frente, o time é muito forte, joga em alta velocidade, né? Os atacantes estão em boa fase, Bruno Henrique em boa fase, Gabriel jogando muito bem, e aí o Flamengo, aproveitando os contra-ataques, aproveitando essa velocidade que é típica do time do Flamengo, o Flamengo foi fazendo um gol atrás do outro, o Gabriel fez 2, sendo um deles de pênalti, e depois teve até gol de zagueiro, gol do Pablo Mari, o 4º gol de cabeça, e o 5º gol do Rodrigo Caio. Até o Rodrigo Caio deixou dele, como diz o nosso Douglas Araújo, né? O Maracanã será interditado, pois é para ser um campo de futebol, é para ter futebol lá, e nós tivemos um verdadeiro baile ontem no Rio de Janeiro, Dori. Olha, ô Fábio, tá cheirando o título aí, hein? Olha, eu também tô achando, viu? Embora o Flamengo terá um adversário difícil, um dos times mais tradicionais aqui do nosso continente, o River Plate, que passou pelo Boca Juniors nas semifinais. O River é o atual campeão da Libertadores, são 7 finais de Libertadores e 4 títulos, né? O River é tetracampeão da Libertadores da América. O time do técnico Marcelo Gallardo vive um bom momento na Argentina, muita empolgação com a campanha do River Plate. E na história da Libertadores, Doni, o River enfrentou um time brasileiro em final apenas uma vez, lá em 76, e perdeu, né? Foi o ano que o Cruzeiro conquistou a Libertadores e o Cruzeiro venceu o River naquela oportunidade. Anote aí, ouvinte, mensagem: a final da Libertadores será dia 23 de novembro, um sábado, e nesse ano, pela primeira vez, teremos o jogo único na final da Libertadores, a exemplo do que ocorre na Europa, na Champions League, né? Um jogo único, e um jogo único que será em campo neutro. Esse jogo está marcado para o Chile, para o Estádio Nacional de Santiago, no dia 23 de novembro, um sábado. No início da semana, a Conmebol divulgou que, devido aos protestos, à crise política do Chile, esse local poderia até ser alterado, mas por enquanto não houve mudança não. O jogo a princípio está marcado para Santiago, no Chile.
Você também está achando que tem cheirinho, mas cheirinho agora no sentido de título, né, Doni? Não no sentido de ficar na espera. Cheirinho de título rubro-negro? Olha, Fábio, a atmosfera do Flamengo está muito intensa, tanto dentro, fora de campo, tá tudo dando certo. E essa goleada de ontem, eu levei um susto hoje de manhã. Falei, será que foi fake news aí, alguma mensagem equivocada? E você confirma que realmente aí, o Flamengo passeou ontem, deu um baile. E olha, tá tudo dando certo. Eu acho que o Flamengo está caminhando aí para ser campeão da Libertadores. Doni, você usou uma palavra agora que é a palavra, eu acho a palavra certa. É uma atmosfera, dentro e fora de campo, tudo dá certo. Ontem, 70 mil pessoas no Maracanã. No Brasileirão, o Flamengo vive uma situação muito tranquila, né? Já abriu 10 pontos para o Palmeiras, que é vice-líder. E independente do que o Palmeiras pode fazer, do que o Santos pode fazer, o problema não é o que esses times ainda podem fazer. O problema é que o Flamengo não está perdendo, né, Lula? O Flamengo está só ganhando seus jogos, nem empatando ele está. Ele está vencendo todos os seus compromissos. No domingo tem um jogo relativamente tranquilo, né, em que ele deve confirmar mais 3 pontos. O Flamengo recebe o CSA no Maracanã, domingo às 19 horas pelo Brasileirão, portanto, vive aí um grande momento o time rubro-negro. Você vê, Fábio, o Flamengo precisa perder 3 seguidas e o Palmeiras ganhar as 3 seguidas para poder ainda ficar com 1 ponto de vantagem, né? Olha, e eu não sei o que é mais difícil, o Flamengo perder 3, acho que é mais difícil o Flamengo perder 3 seguidas, mas o Palmeiras ganhar 3 seguidas também não é muito fácil, não. Com o futebol que o time do Palmeiras vem jogando, conseguir aí uma nova sequência positiva, não é algo tão simples, não. Doni, mais algumas informações. Ontem nós tivemos futebol internacional também na Europa, né? A Liga dos Campeões está acontecendo. Ontem tivemos várias partidas. Eu destaco aqui os principais jogos de ontem. O Chelsea ganhou do Ajax por 1-0. O Barcelona ganhou fora de casa do Slavia Praga por 2-1. O Liverpool, atual campeão, goleou o Genk por 4-1 e a Inter de Milão venceu o Borussia por 2-0. Também uma informação aqui da nossa cidade, Doni, hoje nós teremos às 18 horas, no Educa Mais Esperança, as finais da Copa do Servidor Municipal, finais no futebol de salão, hoje a partir das 18 horas lá no Educa Mais Esperança. E hoje também, ali na Praça de Esportes do Parque Brasil, a partir das 7 da noite, a bola rola para o Campeonato Municipal de Futebol Sub-7. Né? 3 partidas estão programadas para lá hoje, a partir das 19 horas, Girinos e Corinthians, as escolinhas do São João contra o Trianon e o São Paulo Barceloninha contra o Bola na Rede. Sub-7 eles vão de carrinho de bebê? Doni, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, né? Esses realmente são os talentos do futuro. Né? Doni, para fechar esse primeiro bloco, os times grandes aqui de São Paulo estarão em campo no fim de semana pelo Brasileirão, né? No sábado teremos o clássico entre Corinthians e Santos. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre Corinthians e Santos. E no domingo, o São Paulo, sem Daniel Alves, que está suspenso pelo 3º amarelo, e provavelmente sem Juan Fran, que está machucado. São Paulo recebe o Atlético Mineiro no Morumbi, e o Palmeiras joga domingo, às 18 horas, em Florianópolis, contra o Lanterna Avaí. Palmeiras que não terá William, Marcos Rocha e Luiz Adriano, todos eles aí com problemas físicos. Portanto, domingo, o líder Flamengo recebe o CSA e o vice-líder Palmeiras enfrentará o Avaí. Acho que os dois vão ganhar os seus jogos, ou seja, a diferença eu acho que vai permanecer, Doni. Tá certo, Fábio, um abraço para você, boa quinta-feira e até daqui a pouco no segundo bloco, hein? Um abraço, Doni, daqui a pouco no segundo bloco, notícias de Corinthians e Santos. Até mais. Até mais, Fábio Vieira com as informações do esporte. Opa, tem flamenguista hoje de sorriso de orelha a orelha, tá cheirando o título da Libertadores, pode ficar tranquilo aí que, olha, pode ficar aí com mais um título a equipe do Flamengo. Depois aí da era Zico, pode ser o primeiro, hein? 7h54, vamos ao intervalo e já voltamos. Daqui a pouquinho a gente já volta com informações. Vamos trazer aí a reportagem com o Ciro Gomes, né, que esteve aqui no Vale do Paraíba e falou com exclusividade também a Rádio Mensagem. Já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h mais 58. Muito bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quinta-feira. Vamos destacar manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo, Guedes quer estados e municípios sem piso de gasto social. O estado de São Paulo, reforma é concluída com economia de 800 bilhões de reais. Correio Brasiliense, governo do Distrito Federal terá plano de saúde para 250 mil servidores. O estado de Minas, nova previdência gera economia de 800 bilhões de reais. Diário de Pernambuco, Brasil exige explicação da Venezuela. Valor econômico, Senado aprova destaque e conclui votação à reforma da Previdência. Jornal Globo, Congresso aprova a mais ampla reforma da Previdência em 30 anos. E os jornais regionais destacam: o Vale, gestão Bolsonaro tem plano para a reestruturação do INPE. E o Diário de Jacareí destaca: Câmara cata veto de Isaías e proíbe receita médica particular na rede pública. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E o ex-governador do Ceará, foi candidato também à presidência da República, Ciro Gomes, esteve em São José dos Campos na última semana. Em entrevista à Rádio Mensagem, ele falou sobre vários pontos importantes, começando pela importância do Vale do Paraíba no cenário econômico nacional. O Vale do Paraíba, eu tenho o privilégio de conhecer desde muito cedo, dado que tenho o privilégio de ter nascido em Pindamonhangaba. Embora tenha sido criado no Ceará, acabei permanentemente voltando aqui pelos meus parentes, pela minha avó. E eu dou testemunho de que essa é uma região extremamente relevante, porque foi ao longo do grande eixo da Dutra que a industrialização ganhou o interior de São Paulo e o interior do Brasil. E isso segue sendo muito verdade. No Vale do Paraíba, por exemplo, que está o único setor de alta tecnologia no Brasil que é superavitário, embora hoje sob grave ameaça, que é a nossa indústria aeroespacial. Há uma consistente indústria automobilística muito relevante no setor inteiro e toda uma indústria diversificada com um perfil importante que está sofrendo hoje a ameaça do mais grave processo de desindustrialização que o mundo capitalista já assistiu. Portanto, é muito importante que a gente, tendo clareza do mapa das potencialidades já aprovadas do Brasil, também tenha clareza do que temos que fazer para proteger aquilo que já foi um avanço extraordinário e que hoje sofre os constrangimentos de um projeto estratégico completamente hostil a quem trabalha e produz num país como o Brasil. E na oportunidade, Ciro Gomes também fez um balanço dos 10 meses do governo Bolsonaro. Veja, nós do PDT achamos que o ódio e a paixão estão fazendo muito mal ao Brasil. E nenhuma nação amadurecida julga os seus políticos, os seus governantes, por ódio e paixão. O povo deve ter clareza dos compromissos que os diversos governantes assumiram, que os diversos candidatos assumiram, e acompanhar os governos conforme objetivamente eles estejam entregando, bem ou mal, esses compromissos que assumiram. Nesse sentido, nós criamos o Observatório Trabalhista. Qualquer pessoa que entrar aí no Google pode entrar na internet e na página do PDT, que é o meu partido, Observatório Trabalhista. E ali você vai ver um acompanhamento trimestral objetivo que dá ao nosso povo uma ferramenta, um instrumento para avaliar a evolução do governo pela sua própria inteligência, sem as manipulações que viraram realmente uma radicalização de ódios e paixões que tem, volto a dizer, feito muito mal ao Brasil. Por ali você tira claramente uma conclusão. O Brasil está vivendo a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. E isso explode em números muito importantes. Você tem 12,3% de desemprego, que significa quase 13 milhões de brasileiros desempregados. Você tem
que mais da metade da população apta ao trabalho estão trabalhando na informalidade. É nesse período do Bolsonaro que pela primeira vez na história do Brasil a informalidade, ou seja, a condição de viver de bico, com mais da metade do povo ganhando menos de R$500 de renda por mês, passa a condição dos trabalhadores que têm carteira assinada. Você tem ali também a demonstração de que o endividamento das famílias está crescendo de forma assustadora. 65 de cada 100 famílias brasileiras estão endividadas e sem condição de pagar. O que quer dizer que hoje nós temos 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados com o nome sujo no SPC. Evidentemente, esses números não foram produzidos pelo Bolsonaro. Essa é uma crise que o Bolsonaro herdou do período do PT e do período Temer. Essa crise, ela destampa gravemente a sua cara. Esses números todos são demonstrados, pela evolução que o Observatório Trabalhista permite que a gente faça para comparar, a partir do governo Dilma, do governo Temer, mas o Bolsonaro está agravando esses problemas. Por quê? Porque ali você encontra, por exemplo, a pior execução orçamentária da história do Brasil em educação, em saúde, em ciência e tecnologia, em segurança pública e o menor volume de investimento da história. O Brasil vai terminar esse ano, a União Federal, investindo 23 bilhões de reais, que para um país como o nosso é quase nada. E o sinal do ano que vem é pior ainda, estão previstos apenas 19 bilhões de reais. Então, se você tem o consumo das famílias prejudicado pelo desemprego, o encolhimento da renda e a inadimplência no crédito, você tem as políticas de investimento público também contraídas, o investimento privado explodiu, também não acontece porque o endividamento do setor privado está nos juros ainda muito altos, porque o governo Bolsonaro paga a menor taxa de juros oficial, que é a Selic, mas não é capaz de fazer essa taxa Selic passar para o balcão do banco. Hoje, por exemplo, no Vale do Paraíba, você desconta um duplicata, paga 1,75% de juro ao mês, enquanto um empresário europeu, norte-americano ou japonês paga a mesma coisa por ano. O que mostra claramente que o Bolsonaro tem agravado profundamente o problema social e econômico do Brasil. E sobre a polarização dos brasileiros que ainda continua, Ciro Gomes diz que há uma confusão ideológica entre os brasileiros. Nós precisamos ter humildade para entender o nosso povo. E o povo brasileiro está muito cansado de não entender bem o significado desses adjetivos. Porque no Brasil, uma pessoa se diz de esquerda e faz o oposto do que diz, ou se diz de direita e às vezes também faz o oposto do que diz. Então o que eu penso que vai acontecer no Brasil continua sendo aquilo que é a busca, com baixíssimo nível de confiança, de renovar a esperança que o povo precisa ter renovada de períodos em períodos, mas com um foco muito claro nas agendas locais. O voto vai ser definido claramente por aquele candidato ou aquela candidata que tem a capacidade de interpretar com mais sensibilidade as agendas locais, que seja capaz de dizer com exemplos, com credibilidade, aquilo que pode fazer. Vai ter uma vantagem imensa aquele que tiver coragem de estudar os problemas, dizer de onde é que vem o dinheiro, para enfrentar a inconfiabilidade, a desconfiança legítima, justa que o nosso povo tem, depois que a esquerda petista fracassou arrastando o adjetivo para a desmoralização e que a direita boçal, interpretada no bolsonarismo, também está rapidamente destruindo a confiança do povo nesses adjetivos. De outro lado, o voto nas grandes cidades terá também um componente nacional. E eu acredito que aquelas grandes tendências que nós já assistimos, de uma repulsa a essas duas forças mais eloquentes do processo nacional, o petismo corrompido, a boçalidade radical do Bolsonaro e seus ódios, isso também vai ser um componente que a população vai começar a demonstrar que não quer mais para o Brasil. Enfim, o que eu acho que realmente pode substituir a desconfiança do povo por uma esperança nova, com o pé no chão, é uma boa ideia, seguida de um exemplo, porque as pessoas não querem mais acreditar com razão em discurso, e muita militância, muito pé no chão, muito trabalho, muita confiança na inteligência do povo. E, por fim, Ciro Gomes falou sobre a reforma da Previdência e fez uma reflexão sobre a economia brasileira nos últimos anos. Essa reforma da Previdência do governo Bolsonaro, ela tem dois defeitos gravíssimos. Um é que ela não resolve o problema. Isso mesmo que eu estou dizendo a todos os ouvintes que me dão a honra da sua audiência nesse instante. Eles falam que vai resolver o problema e é de longe
uma grosseira mentira. Eu tenho tentado mostrar isso com os números, eu tenho uma imensa equipe de economistas me ajudando, eu próprio já tenho muito treinamento nisso, estudei, eu posso demonstrar com clareza de que daqui 4, 5 anos no máximo o Brasil estará de novo sendo chamado a discutir outra reforma da Previdência. Por quê? Porque eles não atacam o problema, e o problema central da Previdência Social brasileira é de duas naturezas. Uma, a brutal informalização do mercado de trabalho. Ninguém precisa ser grande gênio para entender de onde é que vem o principal dinheiro. Qual é a principal fonte de financiamento da Previdência? É a carteira assinada. Porque a carteira assinada estabelece uma contribuição patronal de 20% sobre o valor da folha e uma contribuição dos trabalhadores de 11%. Se você tem o desemprego aberto monstruoso e a informalidade agora estimulada por a precarização da relação de trabalho, que faz com que a maioria do povo trabalhador hoje não tenha nenhuma proteção de carteira assinada, a fonte de financiamento importante da Previdência secou, está secando e vai continuar secando grave. A outra é a demografia. O Brasil é o país que mais aceleradamente está envelhecendo a média da população por causa da renitência e da profundidade da crise econômica que a rigor se arrasta desde os anos 80, interrompida aqui e ali por pequenos soluços de crescimento que alimentam a gente na ilusão de que a coisa mudou e que vem em seguida com a amargura do país, como aconteceu dentro do governo do PT. Com o Lula o país parecia que estava melhorando bastante, o consumo explodiu, aquilo foi ilusoriamente pago com dinheiro que vinha de fora num ciclo de preços altos dos produtos tradicionais do Brasil, minério de ferro, soja, petróleo, e quando esses preços caíram na mão do próprio partido com a Dilma, o país quebrou e 40 milhões de pessoas que tinham crescido na sociedade, podendo comprar alguma coisa, viver com um pouquinho mais de conforto e dignidade, escorregaram e ficaram com razão, com a sensação de que foram enganados, e foram mesmo, não é? Então esses dois fatos essa reforma não ataca, nem o envelhecimento médio da sociedade brasileira e nem a brutal informalização do mercado de trabalho. Portanto, ela é incapaz de resolver o problema. O outro defeito é que ela é injusta na pouca coisa que economiza. Só para você ter uma ideia, o déficit por cabeça no regime geral de previdência, que é o regime do nosso povo trabalhador, é de R$ 1.400, ou seja, o buraco na conta no fim do ano falta R$ 1.400 para completar a conta do aposentado da iniciativa privada, por cabeça, por ano. Entre os funcionários do setor do legislativo e do judiciário, especialmente federal, o déficit já sobe para R$ 24 mil por cabeça por ano. Ou seja, termina o ano, falta R$ 24 mil para completar a conta do pagamento das aposentadorias do executivo e do judiciário. Entre os militares, o buraco per capita é de R$ 124 mil. Onde é que eles foram mexer? Mexeram nos mais pobres, onde o déficit é menor. Então 80 de cada 100 reais de economia dessa perversidade que eles chamam de reforma da Previdência estão sendo tirados nas costas do povo mais pobre, que ganha, ou da pequena classe média, que ganha até R$ 3 mil de salário por mês, que é o regime geral da Previdência. Enquanto isso, os militares que respondem por 43 bilhões de reais dos 50 bilhões de reais do déficit não tiveram contribuição nenhuma, a não ser aquela discreta mudança que eles tiveram mais do que compensados com um aumento de salário em pleno sacrifício que se impõe à sociedade como um todo. Eles se deram um aumento que entre os generais, entre os maiores da tropa, pode chegar a 50%, enquanto os sargentos, cabos, soldados, mesmo os tenentes não estão recebendo nada parecido. O que é uma violação da melhor tradição brasileira, porque a hierarquia, que é uma característica central das Forças Armadas, não se sustenta se o chefão bota para si os privilégios e deixa os seus comandados numa situação de injustiça. Agradeço a Rádio Mensagem, a emissora, né, católica da religião que eu professo e que, sediada no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, tem seus transmissores, sua direção em Jacareí, pelas oportunidades que tenho de falar ao povo brasileiro. Um forte abraço para todos os ouvintes da Rádio Mensagem. Nós aqui agradecemos, portanto, ouvimos aí o ex-governador do Ceará, o Ciro Gomes, hein? Também que foi candidato à presidência da República, que é uma das lideranças do PDT, falou conosco aqui no nosso Jornal da Mensagem.
8 horas mais 12 minutos, informação chegando aqui no nosso jornal nesta manhã de quinta-feira. Ana Lúcia Ferreira chega mais com as informações, Ana. Sim, Doni, olha só, a Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirmou na tarde desta quarta-feira a 12ª morte causada por influenza na cidade em 2019. Com mais este caso, o número de óbitos provocados pela doença chega então a 12 na cidade. A vítima mais recente é um idoso de 73 anos que morreu no dia 11 de setembro. Entre as mortes por gripe na cidade de Taubaté, são 10 exames positivos para H1N1 e 2 casos de influenza A não subetipado. A cidade tem 66 casos confirmados de gripe, sendo que 55 casos foram por H1N1, seguido por influenza B, 5 casos, H3N2, 4 casos e 2 casos de influenza A não subetipados. 8 horas mais 13 minutos, e ontem teve sessão de Câmara aqui em Jacareí e a Câmara acatou o veto do prefeito e proíbe agora aquela receita médica particular na rede pública. Por 8 votos favoráveis e 5 contrários, o plenário da Câmara acatou na noite de ontem o veto total do prefeito à lei que permitia o fornecimento de medicamentos da rede pública de saúde através da receita prescrita por médicos da rede particular aqui em Jacareí. A lei, de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, havia sido aprovada por unanimidade pelos vereadores em sessão realizada no dia 11 de setembro. E ontem, 8 favoráveis ao veto do prefeito e 5 contrários ao projeto ao veto do prefeito. Então, portanto, a Câmara acatou o veto do prefeito, dizendo que o prefeito disse que é inconstitucional. Ele disse aqui no nosso jornal que iria vetar esse projeto, e ele até usou o termo, né? Ele não entende que a pessoa possa furar a fila na rede básica de saúde. E um outro projeto ontem que foi aprovado, projeto do prefeito Isaías Santana, que foi aprovado ontem. O projeto cria 129 cargos no quadro efetivo de servidores da administração direta para a composição do quadro das secretarias. Isso também, segundo a informação, o projeto tem por finalidade atender o aumento de demandas da administração pública e de prosseguir com a reforma administrativa iniciada em 2017. Conforme estudo de impacto orçamentário, a medida vai gerar cerca de 6 milhões aos cofres públicos no ano de 2020. 8 horas mais 15 minutos, Ana Lúcia Ferreira. Sim, dando um recadinho aí para a Secretaria de Comunicação Social, que está acompanhando o Jornal da Mensagem. O nosso ouvinte Antônio, lá do Jardim do Portal, gostaria de saber se há algum problema relacionado à coleta de lixo. Ele diz que no Jardim do Portal a coleta sempre passa por volta de 7h30 da noite e não passaram ontem na rua Avelino Esmério da Silva. Há muito lixo por lá e ele gostaria de saber se há algum tipo de paralisação pontual da empresa responsável pela coleta. Então nós aguardamos aí esse retorno da Secretaria de Comunicação Social. 8h16, e uma mulher foi presa na noite de terça-feira após ser flagrada com 11 tijolos de maconha em um ônibus na Dutra. Esse ônibus estava em Lavrinhas. A droga foi localizada com a ajuda de um cão farejador. A abordagem ao veículo, que fazia a linha de São Paulo a Vitória do Espírito Santo, foi feita pela equipe da Polícia Rodoviária Federal na altura do quilômetro 18. E durante a revista no bagageiro, o cão farejador da polícia encontrou uma mala de cor verde com drogas. A mala pertencia a uma passageira de 21 anos que afirmou aos policiais que a droga seria entregue em Vitória e que receberiam dinheiro pelo transporte. Ao todo, cerca de 9 quilos de maconha foram apreendidos. A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhada para o plantão da Delegacia Seccional de Cruzeiro. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h17, Ana. Sim, Doni, a Prefeitura de São José dos Campos iniciou a obra de construção do Ecopev. É o ponto de entrega voluntária que vai atender a região do Urbanova e que será a primeira na zona oeste da cidade, o 15º já no município. A unidade será construída na Avenida Dr. Dilson Lara, na altura do número 80, no residencial Monte Serra. A implantação desse Ecopev, a nova unidade, está sendo realizada em conjunto pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade e a Secretaria de Manutenção. A obra será realizada pela Urban e equipes da empresa estão realizando a terraplanagem no local para dar início aí à execução das fundações.
O PEV do Urbanova funcionará em um terreno de 2.000 metros quadrados. No total, a unidade terá 150 metros quadrados de área construída e a previsão da Prefeitura é que a obra seja concluída até o final deste ano. 8 horas mais 17 minutos, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. A partir de hoje, a obra de drenagem da rua Santa Helena do bairro do São João passa por uma nova etapa, né? E eu acho que vai ser a etapa mais complicada. Daqui a pouco a gente volta com essas informações. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 22 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta manhã de quinta-feira, para destacar que novas tarifas de energia para a região metropolitana do Vale do Paraíba. A reportagem é de Ana Lúcia Ferreira. A Agência Nacional de Energia Elétrica homologou as novas tarifas de energia elétrica a serem aplicadas para as unidades consumidoras da área de concessão da empresa EDP São Paulo, distribuidora que atende hoje cerca de 5 milhões de pessoas em 28 municípios do Alto Tietê, Vale do Paraíba e litoral norte do estado de São Paulo. Este novo cálculo vai afetar as contas referentes à energia elétrica consumida a partir do dia 23 de outubro, que terão uma redução média de 5,33%. Para os clientes residenciais, a tarifa terá redução de 6,45%. E já para os consumidores atendidos em alta tensão, como por exemplo indústrias e grandes varejistas, a tarifa terá redução de 3,53%. Um exemplo que nós demos ontem aqui na Rádio Mensagem é para um cliente que pagava R$100 e a conta de energia a partir de agora passará a custar em torno de R$ 94. Esta redução será automática, como explicou a Rádio Mensagem Marcos Soares, que é gestor executivo de regulação da empresa EDP. Hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou a revisão tarifária da EDP São Paulo. A partir do dia 23 de outubro, os consumidores da EDP São Paulo perceberão uma redução de menos 5,33% na fatura de energia elétrica, em média. Para os clientes residenciais de baixa tensão, que são 90% dos consumidores da EDP São Paulo, esses perceberão uma redução de menos 6,45%, em média. Os grandes consumidores, indústrias e grandes comércios perceberão uma redução de menos 3,53% em média. A EDP São Paulo atende 28 municípios do estado de São Paulo e 1,9 milhão de consumidores. Para que se tenha uma ideia, um consumidor que tem uma conta de cerca de R$100 passará a pagar R$ 94 a partir do dia 23 de outubro. É importante que, apesar da redução na tarifa, os consumidores mantenham hábitos conscientes, no sentido de manter o serviço disponível, bem como preservar os recursos naturais do país. Então é bom lembrar que a partir do dia 23 de outubro, então, a gente vai sentir 100% mesmo na conta do mês de dezembro, né? Porque nós vamos ter aí um período de leitura do período anterior, né? Da conta normal da EDP. Então, portanto, para dezembro, aí sim a gente vai sentir aí nessa totalidade da redução falada então pela EDP. 8 horas mais 25 minutos e a Prefeitura de Jacareí está com inscrições abertas para concurso público de agente comunitário de saúde, exclusivamente através da internet, hein? O período de inscrições seguirá até o dia 3 de novembro. O cargo é para a Secretaria de Saúde, com 25 vagas disponíveis, sendo que os candidatos, ao se inscreverem, deverão indicar a região para a qual pretendem concorrer, hein? Conforme o edital, o candidato deve residir em Jacareí e na área da comunidade em que escolher atuar, desde a data da publicação do edital do concurso. As vagas estão divididas em 5 regiões. A taxa de inscrição é de R$ 10,68.
O concurso tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 2 anos. O salário é de R$ 1.775 e a exigência é ter ensino médio completo e residir em Jacareí e na área da comunidade em que atuar. Bom, o que me chamou a atenção nesta informação em relação à questão se é um concurso público, eu só não entendi como que a prefeitura conseguiu aqui colocar no edital que o candidato deve residir em Jacareí, se ele é um concurso público. Ou seja, então eu não consegui entender porque existe essa limitação se é um concurso público. Se a lei dá essa brecha, então eu entendo que outros concursos públicos também vão ter essa mesma filosofia, ou seja, por exemplo, a Prefeitura de São José faz um concurso, tem que morar em São José para trabalhar na Prefeitura de São José. Prefeitura de Jacareí abre um concurso público e exige que só more aqui em Jacareí para trabalhar na Prefeitura de Jacareí. Então eu não entendi esta colocação de que no edital que o candidato deve residir em Jacareí. Até então eu entendia que concurso público vale para qualquer um, né? Ou seja, ele é aberto a qualquer pessoa. Se a pessoa mora lá no Amapá e quer prestar um concurso público aqui em Jacareí, o problema é dele, né? Ou seja, é ele que vai se virar em relação, se ele passar no concurso e vir para cá e trabalhar. Mas a questão dessa limitação, eu realmente não entendi. Mas para quem é de Jacareí e está buscando essa vaga e essa recolocação no mercado de trabalho, entre no site www.iuds.org.br, faça sua inscrição até o dia 3 de novembro. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. E o DEINTER 1, que é o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo e do interior, ele prendeu 150 pessoas e cumpriu mais de 150 mandados durante uma operação nesta quarta-feira em toda a região do Vale do Paraíba, uma atuação especial nas cidades de São José dos Campos, Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, São Sebastião e Taubaté. De acordo com dados divulgados pela Polícia Civil, foram apreendidos mais de 31 mil objetos, uma arma de fogo, 3 veículos, 3 máquinas caça-níqueis, além de drogas como maconha, crack e cocaína. Ao todo, foi utilizado um efetivo de 379 agentes em 133 viaturas durante a operação. Foram cumpridos mandados de prisão ou busca e apreensão. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. E a Associação Comercial Industrial em São José dos Campos lança uma campanha contra a poluição sonora no calçadão da cidade. Vamos entender essa informação com Ana Lúcia Ferreira. A gente já está chegando pertinho, né, do Natal, cada vez mais perto, daqui a pouco já é novembro, dezembro, e é claro que a movimentação no comércio aumenta bastante também nas próximas semanas, e pensando nisso, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos lançou aí uma campanha contra a poluição sonora, ali na região do calçadão da Rua 7. É gente colocando alto-falante na porta da loja, o outro colocando som, tem também os artistas de rua, enfim, várias são as situações ali que até prejudicam quem trabalha ali o dia todo. E a gente vai conversar sobre este assunto com a Eliane Maia, que está comandando aí interinamente a Associação Comercial e Industrial de São José. Eliane, muito obrigada pela sua gentileza. De que forma a associação pretende agir para diminuir a poluição sonora por essas semanas? Olá, Ana. Olá, ouvintes. Então, a Associação Comercial está com essa campanha de tranquilidade, evitar a poluição sonora, combater a poluição sonora ali no calçadão, para que de uma forma mais tranquila os consumidores, os clientes que estão passando por ali tenham um ambiente mais harmônico, mais agradável. Então a CEI está fazendo reuniões com os lojistas ali do calçadão e orientando aos lojistas para que eles também possam orientar suas equipes de marketing para que façam uma abordagem dos consumidores de uma forma diferente, porque você não precisa necessariamente ficar ali com o alto-falante, porque isso atrapalha também as vendas do comércio. Então fazer um marketing de uma forma diferente, onde a gente tem ali um calçadão agradável para os clientes andarem, para os lojistas trabalharem, para os vendedores poderem vender os produtos. E aí a CEI está implantando essa campanha que começa agora,
e vai se estender aí até o final do ano para que cada dia mais possa haver essa harmonização ali no calçadão. Do ponto de vista aí de legislação, o que pode ser feito não só pela associação comercial, mas também em parceria com a prefeitura? O que diz a lei a respeito disso? Então, nós estamos agora verificando a legislação, ela tem a questão de decibéis, então ali a gente está fazendo todo esse levantamento, mas nós queremos mais agir agora de uma maneira de conscientização mesmo, de uma conscientização para que haja essa harmonização. Então, nessas reuniões que nós fizemos com os lojistas ali, eles colocaram alguns pontos, por exemplo, a limpeza. Então, a Urban, nós já entramos em contato, a Urban vai intensificar a limpeza ali no calçadão, a decoração também do Natal, os lojistas estão se cotizando para que o calçadão todo esteja iluminado no Natal. A segurança foi um dos pontos que eles colocaram também. Então, nós já estamos aqui conversando, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Prefeitura estão intensificando a segurança nesse período agora natalino. E aí, com relação à poluição sonora também, que foi uma das colocações, que nós estamos entrando com essa campanha realmente de conscientização. Porque a partir do momento que o lojista toma uma medida diferente, conscientizando toda a sua equipe de marketing para fazer uma campanha mais silenciosa, todos ganham. Vocês têm esse contato muito próximo do lojista, né, da pessoa jurídica, das lojas, mas a gente tem também uma forte influência ali de ambulantes, sobretudo nessa época do ano, né, artistas de rua, várias pessoas nesse sentido. Como que a associação pretende lidar com esse tipo de situação? Nessa forma orientativa mesmo, sempre trabalhando dessa forma orientativa, conversando, conscientizando, para que todos possam ganhar. A gente conversou aí com a Eliane Maia, que assume então a presidência da Associação Comercial durante esse período de licença do seu Humberto Dutra. Eliane, prazer te conhecer, mesmo que ainda à distância, viu? E conte sempre com a Rádio Mensagem também para divulgar aí as ações da associação. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada mesmo. Estamos se encontrando com vocês e muito sucesso. Parabéns pelo seu excelente trabalho. A campanha contra a poluição sonora faz parte de um pacote de ações da Associação Comercial com vista já para o Natal. Dentro desse pacote também estão aumento de segurança na área durante o período de compras e uma campanha com apoio da Urban de conscientização sobre a destinação correta do lixo gerado pelas lojas nessa época do ano. De volta com você aí no estúdio, Doni. Muito obrigado aí pelas informações, Ana. 8 horas mais 33 minutos. Outro assunto agora aqui de Jacareí, voltado justamente a obras do SAI, principalmente ali na região do bairro do São João. E a partir de hoje, a obra de drenagem da rua Santa Helena, bairro do São João, passa por uma nova etapa. E pelo menos eu particularmente entendo que vai ser a mais complicada, porque é aquela que vai desembocar ali e vai dar uma confluência de quem sai lá de São Silvestre e também da região oeste da cidade, vai ter que se desembocar tudo no mesmo setor. Nosso contato agora é com o diretor de Planejamento e Obras do SAI aqui de Jacareí, o Evandro Faria Lins, que está conosco na ponta da linha. Evandro, muito bom dia, obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem mais uma vez, hein? Ô Doni, bom dia, meu querido. Prazer imenso estar falando com vocês mais uma vez e poder esclarecer esses assuntos que é tão importante para a cidade. Como é que está o cronograma de obras? Está dentro do que vocês esperavam, Evandro? Na verdade, estamos até mais adiantados, viu, Doni? Na verdade, só para esclarecer, a gente constantemente tem feito as reuniões de socioambiental com a população, né, para explicar cada etapa da obra, os problemas que podem estar acontecendo, avanços que a gente tem tido. E, inicialmente, a gente tinha previsto, em vista de todas as interferências que a gente tem na obra, com tubulação de gás, rede de água, rede de esgoto antigas, né? A gente achava que ia ter uma produtividade até menor do que a gente está tendo, né? Então, assim, a gente pensava que ia ter grande dificuldade no primeiro trecho com a São Benedito. E, na verdade, conseguimos fazer com muita rapidez, né? Até bem maior do que a gente tinha imaginado. Então, assim, o que a gente pensava que ia chegar em meados de outubro e novembro na rua São Benedito, nós já passamos, já tem um bom tempo, né? Então seguimos agora, que nem você falou, sentido a Chispita, né? Nós passamos pela Padre Juca, seguimos sentido a Chispita. O cronograma é executar, né? Liberar Santa Helena até dezembro, né? Para esse final de ano, no período de Natal, a Santa Helena está liberada para o comércio, né?
e a gente entraria na Pereira Campos, tá? Eu fiz um comentário aqui, Evandro, que justamente agora entra numa área, para quem é motorista, a área é mais complicada, porque agora todos vão para o mesmo sentido. Vocês também entendem que é dessa forma? Não, na verdade, assim, a gente tem feito a Santa Helena sempre, tem interditado ela por trechos, né, por quadra, mas, no geral, assim. Então, assim, quem vem da região lá do São Silvestre e tudo mais, desde a primeira interdição que nós fizemos na Santa Helena, já fazia o desvio ali pela Nicola Capuz e Pereira Campos, né? Então, isso. assim, a única diferença é que agora a gente vai estar interditando entre a Parijuca e a próxima ali ao Xpita, né? Então, mas os desvios já vinham tendo desde o meio do ano de 2019, né? Então agora, Evandro, quem vem lá do Nova Jacareí, da região oeste ali, vai ter que obrigatoriamente entrar na Nicola Capuz? Nicola Capuz, Pereira Campos, aquela região ali do lado da Santa Helena, não vai poder pegar a Santa Helena. Mas só para esclarecer também um pouco melhor, esse trecho a gente espera terminar ele mais rápido do que nós tínhamos previsto, porque, querendo ou não, é um trecho da Santa Helena que a rua ficou um pouco mais larga, né? Então a gente espera que nós temos mais espaço para trabalhar. E fora isso, a gente entrou no trecho que a tubulação ela é menor, né? Que até então a gente vinha implantando, né? Quando a gente começou a obra de drenagem, a gente implantava aquelas aduelas gigantes, né? Que a gente até conseguia entrar dentro. Então agora a tubulação que nós estamos implantando é uma tubulação menor. Então a gente consegue até ter uma maior rapidez na obra, porque a vala também é menor, o material que tem que ser escavado é menor. Então a gente espera que a gente tenha uma produtividade ainda melhor do que nós tivemos no começo. Vocês estão fazendo um monitoramento com o CPTEC e INPE em relação ao tempo, ou vocês já estavam prevendo que esse tempo seria mais de estiagem mesmo? Não, a gente já prevê que no final do ano a gente tem algumas complicações com chuva, né? Então já mais uma coisa é fato, já é sabido que em dezembro, onde nós tivermos atingido, nós vamos fechar a vala, aterrar, asfaltar e deixar a via liberada para que dezembro o fluxo de trânsito esteja livre. Então isso já é certo, né? Se a gente conseguir terminar a obra até dezembro, melhor. Caso contrário, a gente fecha e deixa liberado conforme desde o início a gente tinha passado para a população. Então, só para reforçar, Evandro, essa drenagem da rua Santa Helena, ali no bairro do São João, vocês pretendem entregar até quando? Então, a gente vai finalizar a obra dessa primeira etapa, antes de ir para Pereira Campos, até dezembro. Então, dezembro ela vai estar liberada para o fluxo de veículos, tá? Então, assim, se a gente conseguir em dezembro terminar, melhor. Caso a gente, por algum motivo, né, que a gente não conheça, né, não consiga terminar, nós paramos de qualquer forma, vamos para Pereira Campos, terminamos a Pereira Campos, depois retornamos a Santa Helena para finalizar o trecho, tá? Sempre com a ideia de deixar o mês de dezembro liberado ali para o comércio da Santa Helena. Então vocês não encontraram muitas intercorrências ali na Santa Helena relacionadas à tubulação? Encontramos, inclusive até tubulação de gás, que nós tivemos que acionar a Comgás para fazer um bypass, né? Então a gente está constantemente em contato com essas empresas concessionárias, né? O próprio site teve que refazer redes de água e esgoto muito antigas ali na Santa Helena por conta do avanço da obra. Só que assim, a gente está conseguindo, todos esses problemas que têm surgido, a gente tem conseguido satisfatoriamente resolvê-los, entendeu? Até melhor do que nós tínhamos estimado inicialmente, né? E até como curiosidade, Evandro, dentro do processo de engenharia, vocês que escolheram o diâmetro daquele túbulo, que é um túbulo enorme, foi indicação de engenheiro, e por que aquele tamanho todo? Isso, então, é com base num projeto técnico, né? Então a gente contrata uma empresa projetista que ela dimensiona a rede adequada para o fluxo de chuva, né? A água que tem que ser drenada por essas redes. Então são engenheiros que são contratados pelo SAIP para fazer esse projeto e depois a gente executá-lo, né? Ou seja, escolhe uma tubulação que daqui a 10 anos não precisa mexer de novo, né? Isso, né? Eles usam o que eles chamam de tempo de retorno, né? Então eles estimam que vai ter uma chuva um pouco mais representativa, né?
daqui a um tempo, e mesmo assim a tubulação aguente, né? E para fechar, Evandro, para quem mora ali no Jardim Jacinto, já sofreu com enchente ali naquele trecho ali, o que é que você pode falar em relação a essa tubulação que colocou? Ou seja, já vai ter um impacto em relação aí à absorção da água? Já teve, tá? Só assim, a obra do São João, na verdade, então ela é todo um sistema de obras ali na região do São João. Nós começamos ali perto do Jardim Maristério e Jardim Jacinto, ali na Chiquinha Schurig, né? Começamos com drenagem ali. Lá era o trecho com a maior de diâmetro de tubulação, aquelas aduelas de 2 metros, né? Aquela rede ali, na Chiquinha Schurig, Virgílio Carderelli, Otaviano Câmara, ela já está coletando bastante água da chuva e já melhorou ali a questão de enchentes ali naquela região. Então já está atendendo, tá? Tá ok, então. Evandro Faria Lins, diretor de Planejamento e Obras do SAI, falou conosco aqui no nosso jornal. Muito obrigado, muito bom dia, um bom trabalho, Evandro. Eu que agradeço, meu amigo. Estamos sempre à disposição, tá bom? Um abração. Um abraço, nós que agradecemos o Evandro Faria Lins, diretor de Planejamento e Obras do SAI, falando sobre o andamento das obras ali da Rua Santa Helena, no bairro do São João, aqui na cidade de Jacareí. Um intervalo e já voltamos com muito mais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 46 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Informação pedindo passagem, pois não, Ana? Sim, Doni. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, viaja na tarde de hoje para Lima, no Peru, onde tem uma reunião sobre a venda de submarinos para a Marinha peruana e também um encontro com autoridades e empresários daquele país. Com a sua saída do Brasil e como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também estará em uma viagem internacional, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assume então a presidência da República do Brasil interinamente. Mourão responde pelo comando do Executivo com a viagem do presidente Jair Bolsonaro, que faz aí um giro de 10 dias por 5 países da Ásia e do Oriente Médio. A previsão é que o presidente Bolsonaro retorne ao Brasil no dia 31. 8 horas mais 47 minutos, 8h47, e 8 cidades do Vale do Paraíba aparecem entre as 100 melhores de São Paulo no ranking estadual do emprego, que utiliza dados do CAGED, que é aquele Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, né, do Ministério da Economia. Lideradas por São José dos Campos, que está na 8ª posição, tem Taubaté, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Aparecida, Jacareí, Ubatuba e Caçapava, completa um grupo do Vale do Paraíba no topo da lista paulista. O ranking é formado pelas 370 cidades de São Paulo com mais de 10 mil habitantes. Esporte. Alô, Fábio Vieira. Chega mais, Fábio. Muito bem, Doni e amigos do Jornal da Mensagem, segundo tempo do esporte nesta quinta-feira, com informações do Campeonato Brasileiro. Teremos rodada no próximo fim de semana e um dos grandes destaques da rodada é o Clássico Paulista entre Corinthians e Santos, jogo marcado para sábado, 17 horas, na Arena Itaquera. Para esse jogo, o Corinthians já realiza treinamentos, ontem tivemos um treino tático e o técnico Fábio Carilli tem alguns desfalques. O lateral direito Fagner está suspenso, assim como o Bruno Mendes, além de Léo Santos e Everaldo, que estão machucados. Manuel e Danilo Avelar treinaram ontem, eram dúvidas em razão de desgaste muscular, mas devem ir para campo no sábado. Provável time do Corinthians, Carilli ainda tem algumas dúvidas, mas o provável time do Corinthians para sábado deve ter Cássio no gol, Michel, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Ralf, Pedrinho, Júnior Urso e Matheus Vital, Janderson e Gustavo.
Já o Santos também terá um desfalque. O técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com o zagueiro Lucas Veríssimo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E até em razão desse desfalque, Sampaoli ontem realizou um treinamento com uma formação com 2 zagueiros. O Santos, que vem jogando sempre com uma linha de 3 zagueiros, mas que no clássico de sábado poderá aparecer aí com apenas 2 zagueiros. Provável time do Peixe para o jogo de sábado deve ter Everson no gol, Pará, Gustavo Henrique, Luan Pérez e Jorge, Pituca, Sanches e Evandro, Tailson, Sacha e Soteldo. Lembrando que o Santos é o 3º colocado na tabela de classificação, soma até aqui 51 pontos, enquanto que o Corinthians é o 5º colocado com 44 pontos. O líder do Brasileirão, o Flamengo, tranquilo, com 64 pontos ganhos. Além de Corinthians e Santos, teremos também no fim de semana mais 2 paulistas em campo pelo Brasileirão. O São Paulo receberá o Atlético Mineiro no Morumbi às 16 horas e o Palmeiras joga em Florianópolis contra o Lanterna Avaí no domingo às 18 horas. Foram essas as informações do esporte para você que acompanha o Jornal da Mensagem. Nós voltaremos durante a programação da Mensagem com mais informações esportivas. Até mais! Até mais. Obrigado, Fábio, pelas informações. 8h50, antes do intervalo, Ana Lúcia, tem algumas reclamações aqui sobre coleta de lixo, é isso? Sim, Doni, nós tivemos aí um registro, né, do Jardim do Portal e agora também o Pagador Andrade, um ouvinte reclamando que não houve a coleta de lixo lá. Então já são 2 reclamações daquela região de Jacareí, onde houve aí alguma falha em relação à coleta de lixo. E nós temos, inclusive, um posicionamento do sindicato, né, Doni? Isso, eu entrei em contato aqui com um dos diretores do Sindicato dos Condutores e disse que está normal, não tem nenhum problema não. Talvez tenha algo pontual, mas estamos aqui no aguardo aqui. Pelo menos, segundo aí o diretor do Sindicato dos Condutores, que representa a categoria aí dos coletores aqui da cidade de Jacareí, disse que está tudo normal. Talvez seja algo pontual. Vamos a mais um intervalo e já voltamos com muito mais. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. De volta com o nosso jornal, 8h55. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Alô, Pedro Luvisotto, bom dia. Bom dia, Doni, bom dia aos nossos ouvintes internautas. Ontem nós tivemos um probleminha, né, nos últimos segundos ali de participação no jornal, mas estamos de volta hoje aqui trazendo informações da nossa diocese. A Faculdade Católica de São José dos Campos está de portas abertas para você. Inscreva-se no processo seletivo 2020 para o curso de Teologia. O curso tem duração de 4 anos e a Católica de São José dos Campos oferece 50 vagas. As inscrições já estão abertas para o vestibular 2020 da graduação em Teologia e deverão ser feitas diretamente na Secretaria da Faculdade, que fica na Avenida São João, número 2650, no Jardim das Colinas, em São José. As provas serão apenas agendadas. No ato da inscrição, caso o candidato já esteja preparado, pode fazer a inscrição e realizar a prova em seguida, e não a taxa para o vestibular. A Faculdade Católica de São José dos Campos oferece também cursos de pós-graduação lato sensu para aqueles que desejam especializar-se na área do conhecimento teológico. Neste ano há uma novidade, o novo curso de pós-graduação em matrimônio e família. Este curso, na Católica de São José dos Campos, visa fundamentar e aprofundar os conteúdos relativos ao matrimônio e à família, numa perspectiva teológica pastoral e nos contextos culturais, sociais e políticos da atualidade. Também é oferecida a pós-graduação em Teologia Bíblica.
O curso Lato Senso em Bíblia introduz o aluno nas últimas pesquisas bíblicas, fazendo uma leitura, ao mesmo tempo exegética, pastoral e orante dos textos sagrados. São ótimos cursos para você se especializar e se aprofundar na área teológica, além de preparar o pensamento crítico diante das realidades da sociedade atual. A instituição de ensino superior da Diocese de São José dos Campos é credenciada pelo Ministério da Educação e tem como missão criar, na perspectiva cristã católica de educação, as condições favoráveis ao crescimento e desenvolvimento da consciência social, sempre tendo em vista o exercício da cidadania e a construção de uma sociedade justa, inclusiva e solidária. Como corpo docente formado por mestres e doutores, a Faculdade da Diocese de São José prima pela excelência no ensino, pesquisa e extensão. Com apropriada infraestrutura de salas de aula, a faculdade conta com auditório para 400 pessoas, uma biblioteca especializada e um moderno sistema de gestão acadêmica que facilita o acesso à informação do aluno e de todos aqueles que desejarem se especializar em teologia. E olha só que importante, hein? O curso de teologia obteve nota 4 na avaliação do Ministério da Educação. Em uma escala de 1 a 5, a nota é um excelente resultado. Então, direcione a fé e a razão para o seu crescimento pessoal. Estude na Faculdade Católica de São José dos Campos. Acesse o site faculdadecatolica.sjc.edu.br e conheça mais do curso de graduação e as 2 ofertas para pós-graduação. Inscreva-se já, amplie seus horizontes e estude teologia na Faculdade da Diocese de São José dos Campos. Informações você pode ligar no número 4009-8383. Vou repetir, 4009-8383. Amanhã eu volto com mais informações da nossa Diocese, da redação do Departamento de Comunicação para o Jornal da Mensagem, Pedro Luvisotto. Valeu, Pedro. Hoje na íntegra, né? Com tranquilidade aí. O Pedro deu o seu recado aí direto do DECOM, Departamento de Comunicação da nossa Diocese. 8h59, Ana. Sim, Doni, nós recebemos aqui o retorno da Secretaria de Comunicação Social em relação a essa reclamação dos bairros Jardim do Portal e também toda a região, né, de alguma falha aí na captação do lixo. E a informação que nós recebemos é que houve realmente um problema pontual em relação a um caminhão que atendia ali a região, que ele quebrou e justamente por conta disso aí a empresa responsável já está providenciando o reparo para normalizar a situação nesses bairros. Então foi um caminhão que quebrou e por conta disso os moradores ficaram desatendidos. Você que mora nessa região pode ficar tranquilo que a prefeitura já está ciente, está providenciando aí a coleta de lixo o mais rápido possível. Bacana, então. Então, para fechar o nosso jornal, vamos às últimas informações, que um dos maiores torneios universitários da América Latina e o principal do país, o Inter, competição disputada entre alunos da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, prevê injetar 18 milhões de reais na economia de São José no próximo mês. O evento acontece entre os dias 14 e 17 de novembro, além de jogos entre os estudantes, vai contar com uma série de grandes shows. A organização do torneio prevê a criação de mais de 1.800 empregos diretos e indiretos. 9 horas, pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni, para fechar a nossa programação aqui nessa quinta-feira, lembrando ao nosso ouvinte sempre acompanhar aí a Rádio Mensagem nas redes sociais, também no nosso Facebook, facebook.com/Rádio Mensagem, também no nosso WhatsApp, sempre com informação nova, informação atualizada dos eventos que acontecem aqui na Rádio Mensagem também. E você aproveita e acompanha também um pouco do nosso dia a dia, né? O que está acontecendo aqui nos bastidores da Rádio Mensagem, conhece os nossos locutores, funcionários, colaboradores, amigos, voluntários, tudo isso lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no WhatsApp. Bacana. Daqui a pouco voltamos com a nossa participação às 10h30 da manhã e ao 12h15 falando de vida. E falando de vida hoje, vai falar sobre noiva. Vai ter a Expo Noivas em São José dos Campos. O que será a Expo Noiva? O que vai ter, o que não vai ter? Então você que está pensando aí em casar e está com algumas ideias, então hoje o programa Falando de Vida vai se dedicar aí as noivas e os noivos, consequentemente. Então vai ser a Expo Noiva hoje no Falando de Vida. Esperamos você também. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.